Não subestime o mundo espiritual. Por quê? Porque tudo será definido lá. Vamos lá. O título da nossa mensagem de hoje é: Não subestime o mundo espiritual. Por quê? Porque tudo será definido lá. E quando nós falamos tudo, nós estamos falando de tudo mesmo. 2 Reis 6, versículo 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu. Diga isso comigo, por favor. Olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que este rapaz não estava conseguindo ver? Ele não conseguia ver justamente o mundo espiritual. O natural, o carnal, não consegue enxergar ou discernir o mundo espiritual. Mas isto não muda o fato de que o mundo espiritual está lá. O mundo espiritual está presente em todos os lugares. Provérbios 18, versículo 14 diz assim: o espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Diga isso comigo, por favor. O espírito sustenta o corpo. Diga isso: o espiritual sustenta o natural. Diga isso: o mundo físico é regido pelo mundo espiritual. Quando nós entendemos isso de uma forma revelada, começamos a confiar no Senhor da forma correta. Enquanto você não entende de uma forma profunda e revelada que tudo se define no mundo espiritual, por mais que muitos digam, eu confio no Senhor, acabam passando mais tempo envolvidos com as preocupações terrenas do que propriamente com aquilo que é espiritual. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando o Senhor nos entrega algo, primeiro Ele entrega no mundo espiritual, depois Ele entrega no mundo físico. Um exemplo disso que eu estou falando: a promessa da terra prometida, a terra que mana leite e mel. O Senhor por diversas vezes disse: eu já os entreguei. Espiritualmente falando, já estava certo. O que faltava era confirmação no mundo físico. Como quando o Senhor tira algo da vida de uma pessoa, primeiro Ele tira no mundo espiritual e depois Ele retira no mundo físico. Um texto bíblico que confirma isso. Logo após a circuncisão do povo, o Senhor disse assim: hoje removi de vocês toda a humilhação. No mundo espiritual já havia sido decretado. O que faltava era a confirmação no mundo físico. Salmo 60, versículo 11 e 12 diz assim: dá-nos a tua ajuda contra o inimigo, porquanto, diga isso comigo por favor, porquanto inútil, de novo, inútil, mais uma vez, inútil é o auxílio de quem? Quando você entende que tudo é definido no mundo espiritual, você para de perder o seu tempo correndo atrás de homens. Entenda que eu não estou falando que nós não devemos buscar auxílio,
profissionais capacitados, ajuda em pessoas. Mas entenda que até para que essa ajuda seja eficiente, o sobrenatural precisa estar envolvido. Nós costumamos dizer que até para que o medicamento, um comprimido pequeno, pequenininho, ele precisa do favor do Senhor para que ele promova cura em nós. Quantas não são as pessoas que já passaram por diversos tratamentos, por diversos profissionais? Não é falta de receita médica, não é falta de tomar medicamentos e não resolve coisa alguma. Eu vejo muitas pessoas dedicando muito do seu tempo, muito da sua energia, muito dos seus esforços naquilo que é falível. Quando nós entendemos de uma forma profunda que tudo se define no mundo espiritual, nós começamos a usar de uma forma mais inteligente o tempo, a energia e os recursos que nós temos à disposição. Só com Deus, diga isso comigo por favor, só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Esse salmo é de Davi. Davi entendia onde a vitória iria acontecer. Davi entendia, por exemplo, passagens como uma que eu adoro: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu preparo o meu cavalo, eu preparo a minha casa, eu preparo o meu cônjuge, eu preparo o que me pertence, porém a vitória vem do Senhor. Não é à toa que Davi foi um homem extremamente vitorioso em batalhas. Davi era o tipo de pessoa que orava para tudo em todo o tempo. Davi era o tipo de pessoa que consultava o Senhor o tempo todo, em todas as horas. Eu gosto muito da história como um todo de Davi, mas sempre que eu paro para meditar, naquele momento em que Davi, ele se refugia em Ziclag, e como naquele tempo aqueles homens costumavam sair para a batalha, Davi saiu, e quando ele retornou, ele viu que a sua esposa, as suas esposas, as esposas dos homens que estavam com ele, os bens, família, tudo tinha sido levado. Convenhamos, tudo pertencia a Davi e aqueles homens. E em tese, o que é meu, eu não preciso pedir permissão, eu não preciso consultar alguém para correr atrás, é meu. Porém, mesmo tudo sendo dele, primeiro ele recobrou o ânimo no Senhor, ele teve as suas energias renovadas no Senhor, e ele consultou o Senhor perguntando: eu devo ir atrás? Nós vamos conseguir alcançá-los? Porque ele entendia que se no mundo espiritual o Senhor liberasse um decreto, acabou, ia se concretizar no mundo físico. O Senhor disse: vá, é certo que você vai alcançá-los. E de fato, como no mundo espiritual a restauração já havia acontecido, ele conseguiu recuperar tudo que havia sido tirado dele. Salmo 60, versículo 5 diz assim: para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. O Senhor pode levantar um Moisés, mas isso não muda o fato que o livramento vem do Senhor. O Senhor pode usar pessoas, mas as pessoas são apenas instrumentos do Senhor. Olha o que o salmista diz nesse texto que nós acabamos de ler: salva-nos o Senhor, para que sejamos verdadeiramente livres. Tem pessoas que não conseguem alcançar a verdadeira liberdade, a verdadeira mudança, porque por mais que elas digam, eu confio no Senhor, quando ela vasculha no profundo, o coração ainda pende para aquilo que é natural.
Como saber que o meu coração continua pendendo para as coisas naturais? É simples. Qual é a tua reação quando o natural dá errado? Porque quando a nossa confiança está no Senhor, a nossa reação é uma. Porque eu sei que aqui falhou, mas Deus pode criar infinitos meios para me abençoar. Porém, quando o natural falha para alguns, isso é sinônimo de perder o chão. Muitos se desequilibram. Muitos começam a cogitar o que nunca, em hipótese alguma, deveria ser cogitado. Muitos perdem a paz, muitos deixam de dormir, a chateação toma conta, a angústia toma conta, e quando sentimentos como esses começam a nos controlar, nós começamos a perder força ao longo das batalhas da vida. Salmo 59, 17 diz assim: a ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus, diga isso comigo com muita força, por favor, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Na versão King James atualizada, diz assim: pois tu és o Deus da minha, qual que é a palavra que está escrito ali? Suprema proteção. Pois o Senhor é o Deus da minha suprema proteção. A verdadeira proteção só encontramos nele. A verdadeira segurança só encontramos nele. A verdadeira força só encontramos nele. Quando isso entra de uma forma revelada, nós começamos a enxergar todas as coisas com a ótica do espiritual. Nós começamos a enxergar não com os olhos naturais, mas começamos a ver de uma forma sobrenatural. Então nós começamos a participar o Senhor de absolutamente tudo. Êxodo 17, a partir do versículo 8, diz o seguinte: e aconteceu que os amalequitas vieram atacar os filhos de Israel em Refidim. A primeira coisa que eu quero destacar: existem batalhas, existem lutas que nós vivemos hoje, que elas foram provocadas por nós. Existem batalhas que elas são fruto de precipitações, negligências, omissões. Existem batalhas que enfrentamos hoje porque em algum momento nós cedemos às nossas emoções. Porém, nem todas as batalhas são assim. Não foram eles que foram em busca desta guerra contra os amalequitas. Foi Amaleque que veio até eles. Eu posso não ter procurado a batalha, mas isso não muda o fato que eu preciso dar a resposta certa quando as batalhas chegarem. Eu vejo muita gente tentando se agarrar ao seguinte argumento: mas não é culpa minha. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho responsabilidade nisso. Gente, entenda que muitas vezes tem batalhas que o Senhor muitas vezes vai providenciar com o propósito de te favorecer. Tiveram muitas batalhas que a nação de Israel não procurou, mas o Senhor endureceu o coração de alguns reis específicos, porque o Senhor queria conceder uma grande vitória. Então, em hipótese alguma, eu posso cogitar fugir das batalhas da minha vida, porque qual que é o grande problema de fugir das batalhas? As batalhas têm pernas. Como assim? Elas vão nos perseguir. O que eu não enfrento hoje, eu vou ter que enfrentar amanhã. O que eu não encaro de frente hoje, não vai se tornar menor. Muitas vezes vai acontecer o contrário. A batalha vai ficar cada vez maior. Então Moisés ordenou, a batalha chegou e já houve um posicionamento. Então Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Diga isso comigo, por favor. Eu me posicionarei no alto da colina com o cajado de Deus em minhas mãos. Existia uma batalha física em andamento, porém ela seria definida no mundo espiritual. Sempre que uma batalha chega, pelo menos um
toda a casa precisa se posicionar no lugar alto. Entenda que quando nós falamos do mundo espiritual, nós sempre estaremos falando de ir para um lugar mais alto. Quando aqui diz que Moisés subiu no alto da colina, essa pode ser uma subida literal, porém, essa pode ser uma subida, e na grande maioria das vezes será uma subida espiritual. Não tem como você encarar o espiritual de frente permanecendo no mesmo nível dos seus adversários. Nós precisamos subir o nosso nível. E por que subir o nível é tão desafiador? Porque o espiritual, ele cobra de você de todas as formas, de todas as maneiras, em todas as áreas. Para você ser forte espiritualmente falando, saiba, isso vai exigir do seu corpo físico. Como assim? Isso vai exigir de você renúncia ao sono em alguns momentos. Isso vai fazer com que você muitas vezes abra mão de alguns momentos de lazer. Espiritualmente falando, é muito fácil uma pessoa se cansar. Gente, é muito simples. Propósitos como este sempre começam com um número de pessoas. Nunca termina com o mesmo número de pessoas que começou. Porque espiritualmente falando, o corpo cansa. Espiritualmente falando, as emoções, a mente também podem se desgastar. Se não houver um preparo, se não houver um fortalecimento, se nós não passamos pelos treinamentos que o Senhor nos propõe, nós nunca conseguiremos nos tornar espiritualmente fortes. Um posicionamento espiritual sempre vai requerer de nós, primeiro, um isolamento maior. Para quem não gosta da solidão, quem aqui gosta de ficar sozinho? Levanta as mãos, por favor. Grande parte das pessoas não gostam. Mas entenda que não são todos que querem ter um posicionamento espiritual. Então, se você não vai ter companhia, em grande parte das vezes, acostume a solidão dos homens, mas em ficar na companhia do Senhor. Moisés subiu, e ele não subiu levando um grande grupo de homens junto com ele. Ele não subiu tentando levar um número muito alto de pessoas. É muito comum eu conversar com pessoas dizendo o seguinte: nossa, mas eu tenho tentado levar o fulano e eu não estou conseguindo. E eu pergunto assim para a pessoa: tá, mas aonde você estava? Porque o fato do fulano não vir com você, não estar com você, não muda o fato que você precisa estar presente. Não muda o fato que você precisa ter um posicionamento firme. E é assim, muitas vezes nós contamos com a intercessão de terceiros, mas eu já adianto. A intercessão de terceiros pode ajudar agora, pode ajudar depois. Ter um concordante comigo faz total diferença. Dizer ao pastor: pastor, ora por mim. É como aquela expressão, o crente 6 ora. 6 ora por mim? Vocês intercedem por mim? Vocês buscam por mim? Porém, se nós pegarmos lá no livro de Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 7, o Senhor vira para Jeremias e fala assim: ó, Jeremias, não clame por eles, não ore por eles, porque eu não vou ouvir. Por que o Senhor estava dizendo isso? Porque ele não queria um posicionamento de Jeremias, ele queria um posicionamento do povo. Então, até hoje, a oração de terceiros pode ter sido fonte de livramento, de mudança, de transformação, mas talvez muitos chegaram naquele ponto em que o de terceiros já não é o que o Senhor está esperando, ele está esperando um posicionamento seu. Ele está esperando você subir a um nível mais alto. Fez Josué como Moisés tinha orientado e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, diga isso, enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto da colina.
existia uma batalha física em andamento. Enquanto isso, a batalha mais importante estava acontecendo lá no lugar alto. Não é segredo para ninguém. Eu vou usar o exemplo da minha avó. Antes dos filhos dela se tornarem quem eles são hoje, Bispo Cléo, Bispo Maurílio, por um certo tempo ela caminhou sozinha. Por muitos anos ela buscou sozinha. Por muitos anos ela foi o Moisés sem ter a presença de um Arão e de um Hur. Em um momento específico, uma das irmãs dela disse assim para ela: Dirce, eu acho que você orou muito mais do que eu. E de fato, a minha avó levou as questões espirituais mais a sério do que as irmãs dela. Por isso, o resultado que a minha avó alcançou é diferente dos resultados que os familiares dela alcançaram. Quando você leva o mundo espiritual a sério, quando você começa a enxergar com essa ótica, quando você aprende que somente com as suas mãos levantadas você alcança a vitória, pode ser que o resultado ele não apareça de imediato. Mas depois de alguns anos, as diferenças começam a ficar cada vez mais evidentes. As diferenças, elas ficam muito, muito nítidas. Falando de Moisés, diretamente de Moisés, ele levou consigo Arão e Hur. Eu vejo muitas pessoas subindo a esse lugar alto, mas infelizmente elas levam com ela o que elas não deveriam levar. Por isso elas não conseguem permanecer muito tempo nesse lugar alto. Esse levar consigo pode ser muitas coisas. Por exemplo, até sobem no lugar mais alto, porém levam as más conversações com ela. Por isso, no meio da caminhada, param. Muitas vezes continuam a se envolver com companhias que, olha, eu não estou falando de tratar pessoas com indiferença, mas é inevitável. Se você quer romper, tem cortes que precisam acontecer. Por que aquele homem levou Arão e Hur junto com ele? Porque primeiro, nós entendemos que eram pessoas que estavam no mesmo espírito que ele. Se você tem perto de você pessoas que não estão no mesmo espírito que você, entenda que é quase como se fosse um cabo de guerra. O espírito que for mais forte vai prevalecer. Ou o seu, ou da pessoa que tem um espírito diferente do seu. E infelizmente, o que eu vejo, em grande parte das vezes, é essa parte temente ao Senhor, perdendo mais batalhas para o mundo do que propriamente um mundo perdendo batalhas para aqueles que temem ao Senhor. É o que nós sempre falamos para as pessoas quando elas estão prestes a se relacionar com alguém que não é da mesma fé que elas. Constantemente nós falamos, cuidado, não entre em julgo desigual porque isso é um problema. E acabam entrando e muitas vezes ao invés de arrastar para a mesma fé, para conhecer ao Senhor, acabam cedendo. Então, Moisés, ele levou com ele o que seria essencial para a permanência dele naquele lugar mais alto. Durante o tempo em que Moisés ficava com as mãos levantadas, diga isso comigo por favor com muita força, Israel prevalecia no combate. Sabe qual é um erro que nós cometemos? Moisés sabia que Israel prevalecia porque no lugar onde ele estava conseguindo enxergar a batalha. Ele via o que estava acontecendo. Porém, muitas vezes nós estamos assim, mas nós não conseguimos ver o que está acontecendo. Nós não temos noção do que está acontecendo. E muitas vezes, por não conseguirmos naquele momento enxergarmos as mudanças que nós gostaríamos que estivessem acontecendo, o que a gente faz? A gente abaixa os braços. Nós abaixamos as nossas mãos. Quando não chega no tempo que nós desejamos, quando algo não acontece da forma que nós esperamos, quando nós não vemos indícios de mudanças, o que acontece? Nós abaixamos.
Mas na verdade eu entendo que, biblicamente falando, mesmo que a resposta ela demore para aparecer, isso não muda o fato que o Senhor está recolhendo, Ele está ouvindo cada uma das nossas orações. E uma vez que esse plantio ele é feito, ele não volta para nós vazio, muito pelo contrário, em algum momento ele vai produzir efeitos. Essa semana ainda eu conversava com o Guilherme, e ele falou para mim a respeito de uma colocação que a Bruna fez para ele. Você lembra da história de Isabel e Zacarias, os pais de João Batista? Eram pessoas de boa índole, de caráter, que temiam ao Senhor. Qual era o desejo? Eles gostariam de ser pais. Porém, isso aconteceu numa idade extremamente avançada para eles. Já não eram tão jovens. Quando o Senhor foi anunciar, Ele disse: as suas orações foram ouvidas. Desde as primeiras orações já haviam sido ouvidas, mas qual era a questão? João Batista, ele precisava nascer naquele momento. Quem se lembra qual foi o papel fundamental que João Batista desempenhou aqui nessa terra? Ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. Então existem coisas que nós já temos o sim. Existem coisas que vão acontecer, mas precisam acontecer no tempo certo para que um propósito se cumpra. Então, em nenhum momento eu posso me permitir abaixar as mãos, porque todas as vezes que eu abaixar as minhas mãos, eu vou começar a sofrer prejuízos. Todas as vezes que eu começar a me afastar do Senhor, eu vou começar a sofrer prejuízos. E dependendo do prejuízo que eu sofrer, eu já adianto, ele é irreparável. Mas não existe nada que o Senhor não possa fazer. Gente, entenda que quando você está distante da presença dEle, não existe um limite para acontecimentos, tragédias, acontecimentos negativos. Então eu não posso me permitir ser roubado por uma fraqueza espiritual. Eu não posso me curvar. Por isso, nós há muito tempo atrás pregamos uma mensagem em que o foco dela era: eu tenho que viver a minha vida como se eu não tivesse outra opção. Porque enquanto você tiver outras opções, muitas vezes aqui é mais importante, nós vamos colocar em segundo plano. Então por que eu vou à igreja? Porque eu não tenho outra opção. Por que eu busco tanto ao meu Deus? Porque eu não tenho outra opção. Porque eu priorizo o Senhor, coloco o Senhor no centro de tudo? Porque eu não tenho outra opção. Por que eu oro na madrugada? Porque eu não tenho outra opção. Por que eu jejuo tanto? Porque eu não tenho outra opção. Quando você tem essa visão, essa perspectiva de que não existe uma outra possibilidade, você permanece inabalável naquilo que você precisa ser inabalável. Você continua firme. Numa fase como essa, a começar por mim, eu estou me sentindo mais cansado. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou adaptando da forma que dá. Eu estou amarrando uma corda no teto e amarrando nos meus pulsos para não abaixar. Eu estou me virando nos 30. Esse é o momento em que o corpo começa a sentir. Só que o corpo não pode custar, o cansaço físico não pode custar a minha vida espiritual. O cansaço emocional não pode custar a minha vida espiritual. O meu cansaço mental não pode custar a minha vida espiritual, porque senão eu vou sofrer prejuízos. Quando, porém, Moisés baixava as mãos cansadas, diga isso comigo por favor, Amaleque tinha vantagem. Era mais ou menos assim: ganhava, estava perdendo, ganhava, perdendo, ganhava, perdendo. Era quase que uma brincadeira, morto-vivo, morto-vivo, morto-vivo. Olha como são as coisas. Josué estava no campo de batalha, não estava? Mas perceba que não tem menção alguma de um cansaço físico por parte de Josué. Mas quem estava se posicionando espiritualmente falando, estava se cansando. Viver uma vida
espiritual, andar no espírito, poderia ser para todos, mas só é para aqueles que de fato querem essa vida. Você tem que querer. E para você querer isso de uma forma profunda e revelada, você precisa conhecer ao Senhor. Você precisa se envolver com a palavra de Deus. Eu nunca vi, eu vou ser muito sincero, uma pessoa construindo uma vida espiritual sólida, fundamentada apenas nos momentos em que ela viveu dentro da igreja, participando de cultos, de propósitos. Te adianto, isso é uma bênção, isso faz parte. Mas se você não consegue ser a igreja lá fora, se você não consegue ter relacionamento com Deus lá fora, se você não consegue ter as suas entregas lá fora, esquece. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Eu vou falar com muito amor. Eu sei porque eu já fui esse tipo de pessoa, tá? Por isso eu falo com muita tranquilidade. Tem muitas pessoas que o relacionamento dela com Deus, o momento que de fato ela ora, é somente dentro da igreja. Somente dentro da igreja. Tem pessoas que a meditação que ela para fazer é essa leitura que a gente faz aqui dentro da igreja. Tem pessoas que não fazem lá fora. E desse jeito, não tem como sair do lugar. Não tem como. Entenda que o período é constante. Não tem como desligar o disjuntor ali na parte espiritual. Não tem como. Existe descanso do trabalho? Existe. Existe o descanso físico, fruto de uma atividade física que eu pratiquei e aquilo me deixou exaurido? Existe. Espiritualmente falando, não existe descanso. E olha como que são as coisas, né? Tem algumas coisas na vida que de fato a gente nunca para de fazer. Por exemplo, trabalhar. Faça sol ou chuva, a gente não tem que trabalhar? Sim ou não? Estando bem, estando mal, a gente não tem que trabalhar? Estando mais cansado, tendo dormido menos ou tendo dormido um pouquinho mais naquele dia, de fato não tem que trabalhar? Mas na prática, quando nós enquadramos isso na perspectiva espiritual, se eu estou mais cansado, eu não faço o que eu preciso fazer espiritualmente falando. Se naquele dia eu não estou bem, eu deixo de fazer. E isso não pode acontecer. É uma inversão completa dos valores, do que realmente importa para o Senhor. Lembra da passagem de Marta e de Maria? Maria não parou, ou melhor, Marta não parou com os seus serviços. Mas Maria parou com tudo pelo espiritual. E aí o que o Senhor disse? Ela está escolhendo a boa parte. Essa não pode ser tirada dela. Entenda que tudo que você construir de forma natural, essa pode ser tirada de você em qualquer momento. O que você constrói no Senhor não pode ser tirado de você. José, ele ganhou uma capa do seu pai, uma linda túnica natural. Essa foi tirada de José. José ganhou de Deus o governo do Egito. Esse não pôde ser tirado de José em nenhum momento. A liberdade dele, em algum momento, foi tirada. Quando ele foi jogado na prisão, quando ele foi jogado no buraco. Porém, o espírito que existia dentro dele, colocado pelo Senhor, porque nele existia o espírito do Senhor, esse não pôde ser tirado. Então, mais do que nunca, nós precisamos, uma chave precisa virar, nós precisamos nos levantar no Espírito. Essa é uma colocação que eu adoro, e eu me levanto no Espírito, e eu me levanto espiritualmente falando, e eu me posiciono espiritualmente falando, porque este vai ser definidor. Enquanto Moisés estava assim, era vitória. Quando ele abaixava, era derrota. E enquanto ele estava assim, o povo estava vencendo. Quando ele abaixava, as derrotas começavam. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, diga isso comigo por favor. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele para que nela pudesse assentar.
Quem a Bíblia descreve que é a rocha, que é a pedra? O nosso Senhor. Se você não estiver fundamentado em cima de algo sólido, se nós não estivermos em cima da rocha eterna, não tem como suportar este posicionamento. Perceba que antes dele sentar na rocha, existia oscilação. Quando ele teve contato direto com a rocha, aí ele conseguiu sustentar o que precisava ser sustentado, e uma grande vitória chegou até aquele povo. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, por suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Vamos supor que essa batalha começou 6 horas da manhã. Até o pôr do sol é um tempo considerável. Só que essa batalha ainda é mais curta do que a batalha que nós temos que enfrentar ao longo da vida. Porque ficar com as mãos estendidas para nós não é durante um dia, durante 10 horas, durante 12 horas. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós precisamos manter as nossas mãos erguidas. Nós precisamos de um posicionamento firme. Nós precisamos ter essa convicção. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahvé ordenou a Moisés: escreve isto para memorial em livro, e declara a Josué que hei de extinguir a memória dos amalequitas debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar e pôs-lhe este nome: Adonai Nissi. Diga isso comigo, por favor. O Eterno fez-me aqui o quê? Um grande milagre. Se coloquem de pé todos, por favor. Porquanto, ou melhor, porque ele declarou: porquanto Deus levantou a sua bandeira de guerra e jurou sobre o seu trono, que o Eterno lutará contra os amalequitas de geração em geração. Uma grande batalha com uma grande vitória, mas porque existiu um grande posicionamento espiritual. Salmo 57, a partir do versículo 1, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Perceba que aqui não está dizendo que o Senhor iria poupar esse salmista das calamidades. Vitor, você acredita que o Senhor vai nos poupar de muitas coisas? Acredito. Eu acredito naquele livramento invisível. Sabe aquele que Deus providencia e você nem sequer fica sabendo? Sabe aquela mudança repentina na rotina e te atrasa em algo e tal? Na verdade, eu acredito que em muitos momentos o Senhor, por ter o controle de todas as coisas e ter acesso ao futuro, Ele está fora do tempo, então o Senhor nos poupa de muitas coisas. Mas em muitos momentos Ele não vai nos poupar de absolutamente nada. Vamos ser pisados. Seremos pisoteados com muita força. Se Ele não vai nos poupar, o que nós temos que fazer? Exatamente o que o salmista disse: nos refugiar debaixo das asas do Senhor. Sabe qual é o problema de muitos? Muitos estão esperando que Deus faça isso aqui, ó. Vamos supor que aqui tem uma pessoa. Muitos estão esperando o Senhor vir e cobrir. Mas eu acredito que em muitos momentos nós sabemos aonde nós conseguimos encontrar o Senhor. O Senhor está aqui, com as asas abertas. Ele já está preparado. O que nós precisamos fazer?
sair do lugar em que nós estamos espiritualmente falando hoje e nós nos colocamos debaixo das asas do Senhor. Tem muitas orações que eu inicio dizendo o seguinte: Senhor, neste momento, eu coloco a minha vida e a vida da minha esposa debaixo das tuas potentes mãos. Mais ou menos assim, eu não estou esperando o Senhor vir, eu estou indo até o Senhor. Quer ver um negócio? É muito comum as pessoas compartilharem algumas experiências espirituais e outras pessoas não viverem essas experiências, essas mesmas experiências, e desejarem viver a mesma coisa. Então, por exemplo, às vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim, o Senhor me despertou na madrugada, o Senhor tem me despertado na madrugada, já tem não sei quantos dias, que todos os dias Deus tem me chamado às 3 horas da manhã, e o que Ele tem revelado a mim é incrível, o que Ele tem colocado no meu coração é incrível, eu tenho tido momentos como esse, assim, únicos, e eu vejo muitas pessoas assim, mas isso não acontece comigo. Sabe qual que é um dos grandes termômetros de maturidade espiritual? Você não precisa ficar esperando o Senhor te convidar, te chamar, te acordar. Se você tanto quer, vá você até Ele. Não espere Ele te despertar. Eu estou falando, estou usando o meu exemplo com vocês. Lá atrás eu já vivi esse tipo de experiência. De eu ver pessoas passando por algumas coisas, eu falar assim, eu devo ser muito diferentão, porque isso não acontece comigo. Deus não me chama, eu não ouço. Aí um dia é como se eu ouvisse no meu espírito: você não precisa ficar esperando, vem você até mim, cria você a situação, acorda você para orar. Mas isso vai fazer com que tenha menos valor? De maneira alguma. É especial quando o Senhor nos chama, mas eu acredito que é mais especial quando nós o procuramos, porque quando o procuramos é porque alguma coisa ali dentro, alguma ficha está caindo, nós entendemos que é dele que precisamos de fato. Eu não preciso de um convite para elevar o meu nível, eu só preciso de discernimento para querer subir o meu nível. Discernir que eu preciso, bora, Senhor, estou criando oportunidades para eu estar junto com o Senhor. Eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa que hoje eu gosto de orar na madrugada, mas não foram muitas vezes que eu fui despertado pelo Senhor na madrugada, não foram mesmo. Grande parte fui eu tendo iniciativa. E o que a Bíblia fala? Vinde a mim, os cansados, os abatidos, os aflitos, os abandonados, os rejeitados. E o que esse texto diz na sequência? E eu os aliviarei. Vinde, vem. Diga isso comigo, por favor. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Se você estiver com o seu projeto, pegue ele, por favor. Com os seus olhos fechados neste momento. Eu acredito que tudo que nós poderíamos dizer já foi dito. O espiritual, ele rege o mundo físico. O espírito sustenta o corpo. O espiritual sustenta a parte natural da coisa. Moisés foi o responsável por subir o nível espiritualmente. Ele foi para um lugar alto. Enquanto ele manteve as suas mãos erguidas, Josué vencia a batalha. Então, em oração neste momento, este é o momento em que você vai erguer as suas mãos. Este é o momento em que você vai dizer: meu Pai, eu estou subindo até a colina, eu estou subindo até o lugar alto, eu estou saindo do lugar baixo, porque eu entendo hoje com mais clareza, eu entendo com profundidade
e revelação, que tudo será definido no mundo espiritual. O Senhor primeiro entrega no mundo espiritual e depois o Senhor entrega no mundo físico. Primeiro o Senhor tira, arranca algo das nossas vidas no mundo espiritual e depois o Senhor arranca no mundo físico. Mas independente do que estiver acontecendo, diga isso: eu me levanto como Moisés, eu me levanto como Moisés na minha vida, eu me levanto como Moisés perante a minha família, eu me levanto com muita força, eu me levanto com poder, eu levanto as minhas mãos e eu creio que enquanto eu estou aqui clamando, enquanto eu estou aqui orando, enquanto eu estou aqui buscando ao Senhor, eu sei que eu estou alcançando grandes e grandes vitórias lá fora, eu estou alcançando vitórias extraordinárias lá fora. Eu sei que enquanto eu estiver firme espiritualmente falando, eu vou alcançar grandes e grandes vitórias. Se te falta força, seja sincero com o Senhor, diga: meu Pai, me fortaleça neste momento, meu Pai, me fortaleça neste momento. Se você percebe que você está perdendo a mão espiritualmente falando, você não tem conseguido colocar a devida força no lugar onde você precisa colocar força, você vai pedir ajuda, você vai clamar o sangue de Jesus, você vai dizer: meu Pai, me socorre, meu Pai, eu me coloco debaixo das potentes mãos do Senhor e eu busco essa força, eu busco esse renovo, eu busco, meu Pai, esse fortalecimento interno. Chega de ser um fraco espiritualmente falando, chega de ser um oscilante espiritualmente falando, chega de ser um desanimado espiritual, chega. Eu vou lutar, eu vou combater, eu vou acreditar. Eu tenho visto pessoas alcançando resultados extraordinários porque elas não se cansaram espiritualmente falando. Então coloque força e diga isso: meu Pai, eu não vou perder essa guerra, Senhor, eu não vou perder essa guerra, Senhor, eu não vou perder essa batalha, eu não vou perder essa guerra, porque espiritualmente falando, meu Pai, eu me posiciono com muita força, coragem e ousadia. A minha vida, ela pode não estar no lugar que eu desejo, eu posso não estar no lugar que eu gostaria de estar, mas isso não muda o fato que eu vou me posicionar. Eu creio, Senhor, que é tempo de vitórias, eu creio que é tempo de conquistas, é tempo de avanços. A tua palavra nos diz que a nossa batalha não é contra o homem, a nossa batalha não é uma batalha contra pessoas, não é contra carne ou sangue, é uma batalha espiritual, é uma batalha 100% espiritual. Você precisa ser um Moisés para que Josué tenha êxito, você precisa, para que você tenha êxito nos teus esforços, para que você tenha êxito no seu dia a dia, coloque o Senhor no lugar certo da tua vida. Você tem que se sentar nessa rocha, você tem que estar sobre a rocha. Diga isso: hoje eu sei que o Senhor me levanta como uma fortaleza. Eu sei que, como aconteceu com Ezequiel, o Senhor está fortalecendo a minha vida, o Senhor está fazendo da minha vida muros de bronze inabaláveis. Eu não serei abalado, eu não serei abalado, eu não serei abalado. Quando foi dito a Jeremias: eles vão se levantar, eles vão lutar contra você, mas eles não prevalecerão contra você, porque hoje eu te fortaleço, eu te dou poder para arrancar, eu te dou poder para destruir, eu te dou poder para operar milagres, eu te dou poder para mudar a tua história de vida. Hoje eu te dou poder para cumprir com os meus propósitos. Então tão somente creia, não desanime, não se entregue, creia que Deus vai fazer o impossível acontecer. De uma forma profética, como Moisés estendeu as mãos para o campo de batalha, eu quero que você dirija as suas mãos para o lugar onde você precisa de vitórias, e você vai dizer: antes que esse propósito se encerre, mudanças vão acontecer. Eu levanto as minhas mãos, eu me levanto espiritualmente falando, e eu declaro pela fé: antes do término desse propósito, as mudanças vão acontecer. Eu creio em milagres, Senhor, eu creio em milagres,
eu não vou me cansar, eu me levanto como Moisés, crendo que o Senhor vai se levantar, como o Senhor se levantou naquela oportunidade. Então declare, fale: meu Pai, envia os seus anjos, anjos de guerra, anjos poderosos, anjos que vão libertar, anjos que vão curar, anjos que vão transformar. E você vai dizer, antes que esse propósito termine, as minhas vitórias vão chegar, as minhas vitórias vão chegar. Diga ao Senhor, no endereço tal, na rua tal, no número tal, no lugar tal, vai existir uma diferença, porque o Senhor está se manifestando. Se você ora por alguém, se você intercede por alguém, diga o nome dela e você vai dizer: o favor do Senhor vai cobrir o fulano de tal, o favor do Senhor vai cobrir tal pessoa, e milagres vão acontecer, milagres vão acontecer. Meu Pai, é tempo de reviravoltas, é tempo de poder, é tempo de poder, é tempo de crescimento, é tempo de mudanças, é tempo de grandes e grandes transformações. Ele vai se manifestar, Ele vai fazer, Ele vai transformar. Você não pode se cansar. Se você se cansa aqui, você não suporta lá fora. Se você não resiste aqui, tem horas que é difícil, tem horas que é você contra as suas emoções, tem hora que o mal se levanta, tem hora que não é simples, mas nós temos graça, nós podemos suportar. Exista, 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 aguente, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, a despeito das más notícias, vai valer a pena, a despeito do momento difícil, vai valer a pena. Eu creio, Senhor, vai valer a pena, vai valer a pena. Há poder neste nome. Existe poder neste nome. Existe poder neste nome. Existe poder no nome dele. Use o nome dele em teu favor. Diga isso: há poder, há poder, há poder, há poder, há poder. Este é o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é incomparável. Neste nome é poder, neste nome é vida, neste nome é esperança, neste nome há mudanças, há poder, há poder. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro com a tua igreja, eu oro com o teu povo. Senhor, eu quero apresentar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Se existe algum enfermo aqui neste lugar, se existe algum enfermo nos acompanhando por essa transmissão, eu declaro em o nome do Senhor Jesus: seja curado agora, em nome de Jesus, seja curado agora, seja livre, seja liberto. Quem não podia gerar, em nome de Jesus eu declaro: você vai gerar para a honra e a glória do nome do Senhor. Enfermidade que não passava, doença que não era vencida, eu declaro em nome de Jesus, essa enfermidade, ela vai secar, ela vai desaparecer. Eu oro pela tua vida, eu oro pela tua família, eu oro para aquilo que te pertence, e eu declaro pela fé: os levantes, eles não vão prevalecer, os inimigos não vão prevalecer, não tem como eles prevalecerem, não tem como. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, muito mais são aqueles que lutam em nosso favor do que aqueles que lutam contra nós. Então tão somente creia, tão somente creia. Nós não teríamos tanto tempo, porque eu não quero avançar no horário com vocês. Mas depois, quando você chegar em casa, abra sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 10. Você vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Somente esses 11 versículos. Assim que Josué, ele venceu a batalha contra Ai, um rei se sentiu intimidado, porque ele havia feito pazes, uma aliança ali com os jebuseus. Esses inimigos vieram com muita força. Mais uma batalha que o povo de Deus não procurou, mas ela chegou. E o Senhor disse: eu já os entreguei. No mundo espiritual já tinha acontecido. E sabe o que é mais incrível nesse texto? O Senhor colocou os inimigos em confusão.
Josué com seus homens, a fio de espada, mataram muitos inimigos. Mas no versículo 11 diz assim: mais foram aqueles que o Senhor matou do que propriamente o que Josué matou. Sabe o que isso nos diz? Diga isso comigo, por favor. Pode passar por mim, mas não vai passar pelo meu Deus. Quando você entende que Ele é o foco, que Ele é a prioridade, que Ele é a base, é o firme fundamento, é isso que acontece. Ele começa a ser participante das tuas batalhas. Já parou para pensar o quanto isso é especial? Mais foram os que o Senhor matou com a chuva de pedras do que propriamente o que Josué matou? Gente, já parou para pensar que você se torna, quando Deus está do seu lado lutando as suas batalhas, invencível? Não importa qual seja o problema, se Deus disser acabou, acabou. Mas Josué, ele foi diferente desde o início. Lembra da porta da tenda? Quem não saía da porta da tenda? A tenda estava disponível para quem? Qualquer um poderia ficar ali na porta. Quem ficou? Quem de fato queria. Gente, fazer a mesma coisa todos os dias é chato, não é fácil, mas ele ficava lá. A Bíblia diz, ele não apartava da porta da tenda, ele não se apartava daquele lugar, ele ficava lá. E foi um homem que, olha, eu entendo que substituir Moisés não foi fácil, tanto no quesito liderança, quanto no quesito feitos. Nós falamos muito sobre Moisés, mas o que Josué realizou, é nesse mesmo capítulo que ele ora dizendo, sol pare, lua pare. Ele era um homem movido 100% pelo espiritual, 100% pelo espiritual. Creia nisso, não desanime, não perde força, vai valer a pena. Eu digo isso para mim sempre, tá? Vitor, não para, vai valer a pena. Vitor, tá doendo? Olha, tem dias que dói, viu? Tem dias que dói. Tem dias que dói bastante. Mas nós não podemos parar porque vai valer a pena. Eu não vou lembrar qual é o Salmo, 59, 60, não lembro. Mas tem um texto que o Guilherme que está ali atrás, ele adora. E realmente é um texto muito bom. Nenhuma lágrima que derramamos é desperdiçada quando estamos no Senhor. Ele recolhe todas elas. E aí Ele troca as nossas lágrimas. Você não chora de tristeza, você começa a chorar de alegria. Você não chora pela perda, você começa a chorar pela restauração. Você já não chora pela frustração, você começa a chorar porque você encontra um sentido para a vida. Tudo começa a fazer sentido. A realização interna, ela é outra. Levante suas mãos, levante seu projeto. Senhor, eu oro pelas pessoas que aqui estão. Eu oro para que o Senhor traga à existência aquilo que não existe. Tire do papel o que hoje está no papel. Meu Pai, é a nossa penúltima sexta-feira dentro deste propósito. E eu declaro que ela será a maior, ela será superior em glória, ela será superior em poder, ela será superior em autoridade. Eu declaro que no que diz respeito a resultados, a acontecimentos, esse dia será superior em relação a tudo que vivemos dentro deste propósito. Eu oro, meu Pai, para que nos próximos 7, 8, 10 dias milagres aconteçam, que ela viva mudanças incríveis, transformações sobrenaturais. É tempo de vitória, é tempo de avanços. Eu te abençoo em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Eu ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E deem uma salva de palmas ao Senhor.